Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar esse vídeo, porque tem estado na minha mente constantemente, a palavra de Deus tem estado na minha mente constantemente, e eu gostaria de repartir um pouco daquilo que a gente aprende na palavra de Deus, porque nós sabemos que as coisas que são nos reveladas através da palavra não são coisas próprias nossas, mas são a revelação de Deus para a nossa vida. E eu, desde muito novo na minha vida, desde os meus 17 anos, quando me converti, Deus falou muitas coisas comigo e prometeu me revelar, através de sua palavra, todas todas as coisas que são importantes para nós, como igreja, sabermos. E eu dediquei a minha vida toda a este estudo da palavra, a a este ministério que Deus me deu, da sua palavra. Porque a palavra de Deus é o nosso guia. Eu falo de mim mesmo, mas eh, eu gostaria de dizer aos irmãos que o conhecimento da palavra, ela não somente traz entendimento, mas ela traz uma responsabilidade muito grande para o crente. O, o entendimento da palavra, ela, como diz no livro de Ezequiel, a palavra de Deus, ela é doce ao nosso paladar, mas ela é amarga ao nosso ventre. Porque ao mesmo tempo que ela é doce ao nosso paladar, nossa boca, ela faz com que o nosso ventre se amargue e fique amargo. Isso quer dizer o quê? Que ela realmente é doce para o espírito, para o entendimento, mas para a carne, isto é, o ventre, ela se torna amarga. E, e também, quanto mais se sabe, mais responsável você se encontra diante de Deus. E Deus prometeu para mim, desde que eu era novo, que Ele ia me dar esse ministério, o ministério da palavra, para que eu pudesse explicar ao povo de Deus o ponto, o, aquilo que Deus iria fazer, não somente nesse tempo presente, mas também no futuro. E é através da palavra de Deus que eu encontro o conhecimento de Deus. Eu encontro a resposta por esse momento da história que estamos vivendo. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu confesso aos irmãos, eu estou com 65 anos de idade, vou fazer 66 nesse outubro. E eu já passei por muitos problemas. E esse último problema de saúde que eu tive que pôr 3 estentes no meu coração. E meu coração está, como que eu posso dizer, ele não está funcionando da forma como deveria funcionar. Parte do meu coração morreu com esse infarto que eu tive. Então, eu não sei quantos dias eu tenho aqui na Terra, mas, mas a minha vida está na mão de Deus. E as coisas que eu tenho para dizer à igreja, eu tenho que dizê-las quick, very fast, rapidamente. Porque quem pode garantir a nossa vida, né? E no dia seguinte nós vamos estar aqui. A vida está nas mãos de Deus. E é Deus que nos dá, não está no cuidado que nós temos por ela, porque para morrer basta estar vivo. E nós nunca sabemos quando o nosso dia vai chegar. Então é preciso estar preparado e é preciso estar conhecendo aquilo que Deus está fazendo nesse momento e é preciso estar do lado certo,
do lado à direita do Senhor. Porque aquele que não está à direita do Senhor se encontra à esquerda. Porque no reino de Deus não existe essa opção de ficarmos neutro. Ou nós estamos por Cristo, ou nós estamos contra Cristo. Ou nós estamos pela verdade, ou estamos vivendo uma mentira, um engano. E não conhecemos ainda a nossa própria identidade. Então, é nesse intento que eu venho até os irmãos para querer meditar um pouco na palavra de Deus. Porque os dias que estão se levantando são dias de grande confusão espiritual. São dias de grande cegueira espiritual, em que a única fonte segura de informação é a palavra de Deus. Então, nós precisamos meditar nela, nós precisamos recorrer ao auxílio do Espírito Santo para que nós não venhamos ser enganados, como Eva veio ser enganada por Satanás, pelo inimigo. Porque ele está não somente procurando tragar as vidas individualmente, mas entrar no seio da igreja, com as suas heresias, com as suas mentiras, com as suas falsas ideologias, doutrinas. E nós precisamos, mais do que ontem, estarmos atentos e alertas, porque a vinda do Senhor se aproxima como um ladrão da noite. E como ladrão que pega todo mundo despercebido, assim ele vai nos pegar. Assim vai acontecer conosco, se nós não estejamos vigiando e vigiando na verdade. Então é preciso que nós nos voltemos para a palavra de Deus, não somente como mais uma atividade religiosa na nossa vida, mas como algo que vai depender da nossa eternidade, que vai depender da nossa sorte para toda a eternidade, que vai depender do nosso cuidado que devemos à nossa alma. Então é necessário se voltar para Deus, para refletir, para questionar as coisas que temos feito e temos falado. E questionar não no sentido de querermos trazer dúvida aos nossos princípios de fé e religiosidade, mas no sentido de reafirmar a nossa fé naquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Porque existem muitos falsos evangelhos e muitos falsos doutrinas que entraram no seio da igreja e que estão levando a igreja num caminho perigosíssimo, num caminho de perdição. E se aqueles que são os responsáveis por dirigir o povo não acordarem a tempo, então, grande perda para o reino de Deus. Grande perda de almas para o reino de Deus. E nós não podemos, de maneira alguma, de maneira nenhuma, nos comprometer com esse mundo ou com as coisas desse mundo. E é o que parece que a igreja, que os líderes do povo estão levando ao povo a se intrometerem as coisas desse mundo, como se as coisas desse mundo fossem a solução ou fossem nos beneficiar em alguma coisa, como igreja de Cristo. Nós não somos desse mundo. Não militamos nas coisas desse mundo. Não tomamos posse das coisas desse mundo para nos beneficiar, porque elas não são de benefício nenhum, mas são engano e maldição e morte. Porque todo aquele que ama esse mundo, o amor de Deus não está nele.
Isto é, o Espírito de Deus não habita nele. E ainda que ele pense que está fazendo a vontade de Deus, ele está sendo enganado. Porque o amor desse mundo cega os olhos dos homens, como cegou no passado aqueles doutores da lei e aqueles que eram os cabeças do povo de Deus, que levou o povo a crucificar a Jesus Cristo, a clamar pela sua morte e justificaram o assassino. E é o que ocorre hoje, meu irmão. E eu gostaria de ler na palavra do Senhor esses versos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. A operação do espírito daquele que está no mundo, daquele que enganadamente está servindo a causas terrenas e não a causa de Deus. Que está buscando causas terrenas e não a causa do reino de Deus. Aquele que se compromete com esse mundo, entre os quais todos vós também antes andávamos, quer dizer, todos nós éramos assim, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que Paulo quer dizer aqui? Que nós todos andávamos assim. E por que nós andávamos assim? Porque o espírito que habitava em nós não era o espírito de Deus. Porque o espírito que está dentro do ser humano é que vai operar aquilo que ele faz, aquilo que ele é. Se o espírito do mundo está influenciando a vida daquela pessoa, porque o homem nunca é uma casa vazia. Ou ele tem Deus no seu coração, ou ele tem o mundo. E o espírito que está no mundo, que é o espírito da desobediência, que opera nos filhos da desobediência, os quais são inimigos de Deus. Não são filhos de Deus. Porque a Bíblia é clara quando ela diz que os filhos de Deus têm o Espírito de Deus. E Deus não pode repartir o seu Espírito. Nessa casa, essa casa não pode ser alugada para duas entidades diferentes, como o Espírito do mundo e o Espírito de Deus. Quem habita no coração do homem ou é Deus, ou é o espírito da rebeldia, o espírito que está no mundo, o espírito que não vem de Deus. Entende o que eu quero dizer? Então não há meio termo nas coisas de Deus. Ou é ou não é. Ou pertence a ele ou não pertence a ele. Ou é justificado pelo sangue de Cristo, ou permanece no seu estado de pecado e inimigo de Deus. E o Paulo continua falando, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos. O que aconteceu conosco? Um dia nós ouvimos a voz de Cristo. E quando nós ouvimos a voz de Cristo e aceitamos aquilo que Deus, através de Cristo, estava nos oferecendo, os nossos pecados foram removidos. E agora, a nossa casa, que antes era a habitação do Espírito que está no mundo, passou a ser a habitação do Espírito de Deus. Porque a barreira que existia entre o nosso espírito e o Espírito de Deus que nos vivifica foi removida. Essa barreira era o pecado. Como diz no capítulo 5 do Evangelho de João,
E nós todos estava morto, como Jesus falou, aquele que ouvir a minha voz passou da morte para a vida. Ressuscitou. O meu espírito estava morto. E ao ouvir a voz de Cristo, ao ouvir o chamado de Cristo, em aceitar o apelo de Cristo, o meu pecado foi removido e o meu espírito tornou a viver pela presença do Espírito de Deus que vivifica todas as coisas. Então, essa é a primeira ressurreição. Lembra-se que o homem foi feito corpo, alma e espírito. Ele não é uma coisa só. Ele é um ser triúnico, tridimensional. Ele vive a dimensão da carne, que se comunica com esse mundo através dos seus sentidos. Ele tem uma alma, onde está ali a impressão que esse sentidos trazem, a carne traz para essa a pessoa que é uma alma vivente. A sua alma é o que nós somos. Nós estamos ligados de um lado pela carne e os sentidos, trazendo todas as impressões que este mundo imprime em nossa alma, e pelo outro lado, pelo Espírito que Deus nos deu, que agora, pela comunhão que existe entre o meu espírito e o Espírito de Deus, a minha alma é enriquecida pela comunhão que nós temos com o Espírito de Deus, com Deus e com Cristo. Então, a nossa alma, o nosso espírito que estava morto, que não tinha condições de receber vida, porque havia uma barreira que era o pecado, foi removida. E agora eu estou vivo, mas o meu corpo permanece morto em ofensas e pecados. E ele não me serve mais, a não ser por esse tempo em que eu vivo nessa carne. Mas ele não me serve mais para me ajudar no sentido de produzir vida à minha alma e o meu espírito. Mas, mas essa parte está morta. Para nada serve, como Jesus falou. A carne para nada serve. Mas agora, então, eu preciso do quê? Eu preciso de um outro corpo. O Espírito eu já recebi. O Espírito de Deus me ensina todas as coisas que eu preciso saber a respeito de Deus. E a respeito do que lhe agrada. Assim como Jesus agradou o Pai por fazer a vontade do Espírito, por oferecer um sacrifício perfeito no Espírito, através do Espírito, que viveu em carne, mas não na vontade da carne, que se fez carne, que condenou a carne, vivendo debaixo desse mesmo corpo que nós vivemos, que se chama carne. E tem o seu prazer nas coisas terrenas, porque ele veio da terra, assim como os outros animais foram produzidos da terra. O homem também. Até o dia em que o Senhor soprou sobre esse homem o seu espírito. E ele passou a ser uma alma vivente. Os animais, quando morrem, morreram. Deixam de existir. Mas o homem não. Porque o homem tem uma parte dele que veio de Deus, que é o espírito. E o espírito não morre. Jamais morre. Então o corpo morre, mas o espírito vive. E vive por causa da justiça. Não a minha justiça, mas a justiça que Deus provou, preveu ou nos deu através de Cristo. Portanto, o espírito vive, mas o corpo está morto. Então, nós somos essa criatura hoje.
essa criatura que Deus criou, este ser que em Cristo Deus criou. Nós não somos mais aquela velha criatura que andava debaixo dos velhos princípios ou dos velhos caminhos do primeiro Adão, do Adão lá do paraíso, que era somente a figura do Adão que haveria de vir. Tudo aquilo foi abolido pela vinda de Cristo. Tudo aquilo que foi construído sobre aquele fundamento humano não tem mais valor diante de Deus, que fez em Cristo uma nova criação, um novo homem. Então, é necessário nascer de novo. Como o Senhor falou para Nicodemos, você é príncipe em Israel, você instrui o povo no caminho de Deus e você não sabe isso. E tudo que não é feito novo em Cristo, em Deus, não tem nenhuma parte naquilo que Deus tem para o homem no futuro. Então é um erro muito grande. Nós queremos trazer as coisas passadas para o presente. Porque em Cristo, Deus fez algo novo. Em Cristo, tudo aquilo que existia debaixo do primeiro concerto que Deus fez com os homens, acabou. Ficou inválido. Legalmente, diante de Deus, é inválido. Não tem mais valor legal. Porque Cristo é o mediador de um novo concerto. De um concerto eterno que Deus fez não somente com um povo em particular, mas com todos os povos da terra. Quando diz um novo concerto, isso quer dizer que o velho expirou, ficou para trás. É inútil tentar revogar, não revogar, é inútil tentar obter algum favor daquilo que já não é mais legal, que não pode mais legalizar a pessoa ou as atividades humanas. Tudo aquilo ficou para trás. Tudo aquilo inspirou-se com a vinda de Cristo. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, as últimas gotas, ele instaurou ali um novo testamento, com o seu próprio sangue. O testamento que estava pendente, que Deus havia falado debaixo do Antigo Testamento, agora é revogado pelo Novo, que é firmado não com sangue de bodes e cordeiros, mas com o sangue precioso de um cordeiro imaculado, de uma vida preciosíssima, pelo sangue de Jesus Cristo. Negar isto, ou tentar trazer alguma coisa que ficou para trás, é um erro muito grande. Por que não dizer até um pecado, uma ofensa contra Deus? Porque não aceitar o novo concerto para permanecer debaixo do velho concerto é uma ofensa muito grande. Porque o velho concerto que Deus tinha com os homens, ou tinha com um povo, já não existe. Foi revogado.
pelo novo concerto em Cristo Jesus. Qualquer tentativa nossa de reviver este passado é inútil, é vã. Porque o que tem legalidade diante de Deus hoje é o novo concerto que Deus fez com os homens. Como diz lá no capítulo 30 e pouco, 31, talvez, 31 de Jeremias. E farei com eles um novo concerto. Não como o concerto que fiz com eles no deserto, que eles invalidaram, mas farei um novo concerto. Porei as minhas leis nos seus corações, escreverei as minhas leis nos seus corações. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quer dizer, esta é a condição daquele povo ser considerado povo de Deus. Ser considerado por Deus o seu povo. Não é o homem que escolheu a Deus. Ou não é o homem que tem Deus como propriedade particular. É Deus que escolhe o homem. E é Deus que nos tem como propriedade. Diante daquilo, dos termos que ele propôs. É por isso que ele fez um concerto conosco. O que é um concerto? Um concerto é um documento, é uma... Quando nós fazemos concerto ou fazemos algum contrato com alguma... É um contrato que Deus fez conosco, baseado em termos legais, em responsabilidades de ambas as partes. Como um concerto como um contrato de locação que nós fazemos, que se nós não cumprirmos aqueles termos do contrato, a pessoa que é proprietária daquela casa, ele pode tirar dali e você fica sem casa, sem lugar mais. Porque você infringiu o contrato. Se tornou inválido. E como Deus nunca infringe contrato nenhum, porque a sua fidelidade não pode ser questionada por nenhum juízo humano, nem a sua justiça. O contrato antigo ficou invalidado. Deus fez com o mundo e com os homens um novo contrato. Portanto, a exclusividade de Israel, dizer que ela é um povo exclusivo de Deus, já não é mais verdade. Por que não é mais verdade? Porque eles quebraram o contrato de exclusividade. Eles se tornaram como os outros povos, que não seguiam a Deus, que falharam em cumprir a justiça que Deus requeria deles, que estava nos termos do contrato, nos termos da lei. Agora, eles perderam o seu direito de exclusividade. E Deus, reconhecendo que não haveria, que não existia nenhuma uma diferença entre aqueles que ele é Deus tanto para eles, como aqueles que não tinham a exclusividade. Deus, na sua justiça, pesou na sua balança e decidiu dar a eles, dar a todos, aquilo que eles tinham dado somente para um. Assim, no novo concerto de Deus, ninguém é exclusivo. Mas o concerto de Deus é inclusivo. Inclusivo. Porque ele inclui todos os povos, nações e línguas, sem exclusividade de ninguém. E é isso que a carta de Paulo aos Efésios quer falar para nós. Continuando,
estando nós, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugares celestiais é esse? Os lugares de privilégios para com Deus. Porque quem senta à direita de Deus, agora é privilegiado por Deus. Não somente Israel, mas todos aqueles que cumprem a justiça de Deus, aceitando esta justiça em Cristo Jesus. Portanto, se nos nossos dias nós formos comparar entre os povos, os que mais se enquadram à justiça de Deus e os que menos enquadram-se à justiça de Deus, nós vamos dizer que Israel não se enquadrou na justiça de Deus, porque até esse presente momento ele não aceita a justiça de Deus. E rejeita aquele que pode justificá-lo. Portanto, os seus pecados permanecem e a sua exclusividade foi anulada pelo novo concerto, a qual eles deveriam ter aceitado, a qual eles deveriam abraçar como o único povo privilegiado por Deus. Portanto, aquele que mais dá, também mais se requer. E aquele que muito mais soube a vontade do seu Senhor e não a fez, será castigado mais severamente. Porque ele entendeu, mas ele não fez. É como Jesus tivesse... Jesus falou sobre isso. Que o pai de família tinha 2 filhos. E falou para um, vai filho, trabalha na minha vinha. E ele falou, vou. E depois não foi. E aquele outro que não tinha dito nada, que não falou que... Ele acabou indo. Agora eu digo, qual que cumpriu a vontade do pai? Aquele que disse que ia e não foi? Ou aquele que disse que não ia e depois foi? É lógico. É o que aconteceu com Israel. A Israel apressadamente se propôs a fazer a vontade de Deus. E falhou. E não fez. Porque a vontade de Deus é que ele aceitasse a Cristo. Porque me diga que quem mais pode ser salvo senão através de Cristo? Quem pode ser salvo senão através daquele que é o único nome achado entre os homens, a qual Deus nomeou para a salvação da humanidade. Portanto, o pecado de Israel continua. A violação contra a vontade e a lei de Deus continua. Deus não tem prazer num filho desobediente. E ele considera bastardo todo aquele que não ouve a sua repreensão, que não ouve a sua correção. Então, continuando, vou continuar lendo. Você vai entender o que eu estou falando. Para mostrar, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, isto é, no tempo que ainda não tinha chegado, as abundâncias riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O que Deus fez? Ele queria mostrar ao tempo vindouro, quer dizer, as pessoas que ainda não tinham nem vindo ao mundo, a abundância da sua graça, que agora não estava restrita a ninguém, mas estava concedida a todos os homens, sem distinção de linhagem genética, de raça, cultura,
será branco, será preto, amarelo, vermelho, em Cristo Jesus. Nós somos feitos por Deus, uma nova criação. Eu gostaria tanto que você prestasse atenção nisso. Então, continuando. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça. E opera através da fé em Jesus Cristo. O autor, consumador da fé. A fé tem origem. O autor da fé é Cristo. As palavras que saíram dos seus lábios é que traz fé no nosso coração, que produz a fé em nós. Entende o que eu quero dizer? Israel não tem fé em Deus. Porque aquele que rejeita a Cristo, não existe fé em alguém que não tem Cristo. Ele pode dizer que tem fé, uma fé intelectual, mas a fé intelectual não é a fé produzida pela palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo de Deus. Porque a fé que salva, ela não é uma fé natural. Como muitos dizem, mas existe fé natural. Posso até concordar com você que existe fé natural. Mas a fé natural, ela não tem poder para salvar o homem. Ela não tem poder. Porque ela só vive no intelecto do homem. A fé verdadeira, ela abrange todo o ser humano. O seu intelecto, o seu coração, a sua vida diária, os seus atos, a sua fala, a sua maneira de enxergar e ouvir é produto desta fé sobrenatural. Entende o que eu quero dizer? Não vem das obras, quer dizer, não é produto do esforço humano. Para que ninguém se glorie. Well, eu poderia dizer, eu sou aceito diante de Deus porque eu sou justo, porque eu sou bom, porque existe alguma coisa em mim que Deus, entende? Se agradou em mim. Não. Não havia nada em nós que pudesse agradar a Deus. Não havia nada de especial em nós que pudesse nos trazer esta graça. Esta graça é um dom de Deus. O que quer dizer dom de Deus? Quer dizer que é um presente de Deus. É algo que vem de Deus que não precisa de algum de alguma coisa compensadora para com Deus. É algo que Deus resolveu nos dar gratuitamente. Mesmo sendo ingratos para com Ele. Então, nós temos que saber, porque não existe maneira de um homem se gloriar. Ou dizer, eu sou tal. Se existe isso, só existe na mente desse ser humano. Mas não diante de Deus e da verdade e daquilo que é real diante de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Era da vontade do Senhor que nós, como criaturas feitas por Ele, e através dele, através de Cristo Jesus, isto é, sem passar por Cristo, nós permanecemos um animal. Um animal como qualquer outro animal que veio da terra.
tendo a mesma biologia, a mesma vida biológica, que se extingue como qualquer outro animal. Mas em Cristo, Deus nos deu o seu Espírito. E é o Espírito de Deus que nos torna capazes de sermos aquilo que nós nunca conseguimos ser debaixo da lei. De nunca poder agradar a Deus tentando seguir os princípios da lei. Porque agora em Cristo somos novas criaturas. Literalmente falando. Nova criatura. Isso quer dizer que se eu era um leão, agora eu sou outro animal. Hoje eu sou um cordeiro. É por isso que no reino de Cristo, no capítulo 54, 56, não sei agora, Isaías 50 e pouco, fala assim, que no reino de Cristo, o cordeiro e o leão sentarão junto e comerão grama. Por quê? Não porque o cordeiro, não porque nós vamos ver isso com nossos olhos físicos, porque isso é alegoria do reino de Deus. Que aquilo que parecia um leão, agora é manso como um cordeiro. A natureza das coisas vão ser mudadas. A natureza do homem mudou. Ele era um ser terreno. Agora, ele é um ser celestial. Ele pensava como um ser terreno e buscava as coisas que eram da sua própria natureza. Mas agora, se é que ele nasceu de novo, ele se tornou um novo ser espiritual que busca as coisas da sua própria natureza espiritual. E não tem mais prazer nas coisas terrenas. Continuando. Vamos para o verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós não tínhamos o estatuto da circuncisão. Porque o estatuto da circuncisão era o estatuto que colocava em nós uma marca de que nós tínhamos um concerto com Deus. A marca que exteriorizava o Filho de Deus, ou aquele que tinha um concerto com Deus, estava na carne e não no espírito. Era assim que os filhos de Abraão se identificavam entre si. Através da marca, que era uma marca física. Circuncisão. Muitas pessoas podem ficar escandalizadas com essas coisas. Mas era assim que era instituído a circuncisão. E somente quem era circuncisado é que tinha parte no agreement, no concerto, no tratado que Deus tinha feito com os judeus. O que não era muita coisa, né? Qualquer um podia circuncidar a si próprio e como dizer, e dizer que era israelita, que tinha feito um trato com Deus. Não é? Como hoje. Quantos que se dizem cristãos, mas são infiéis a Deus, vivem uma vida de infidelidade, que não foram circuncidados no coração. E como aqueles, eram só circuncidados na carne, nas coisas que aparecem, e não nas coisas que não aparecem. Porque os maiores pecados do homem não são os pecados que nós vemos aí, a prostituição,
o fulano roubou tal coisa, isso. São os pecados que habitam no interior do homem, no coração do homem. Aquelas coisas secretas que o homem não vê, que não aparece, mas que está lá. E Deus vê. Então, o desejo de Deus era que o homem tivesse essa relação dele para com o seu conserto de uma maneira espiritual e não somente na aparência das coisas da lei, do cumprimento dos atributos da lei, dos sacrifícios. Por isso que muitas vezes eu falo assim, eu não quero sacrifício, eu quero justiça. Porque fazer sacrifício qualquer um faz. Agir com justiça muitas vezes não aparece aos olhos humanos. Muitas vezes está escondida no coração do homem aquele propósito justo que ele fez diante de Deus. E só Deus vê. Não é mesmo? Continuando. Então, a circuncisão. Que naquele tempo, quer dizer, no tempo outrora, anterior à vinda de Cristo, naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, que tempo é esse? O tempo anterior da vinda de Cristo. Quando Cristo veio, ele instaurou um novo concerto e nos trouxe a nós que não éramos judeus, não eram considerados judeus porque nós não éramos circuncidados como eles. Fazemos parte agora da promessa de Deus. Fomos ligados com Deus através de Cristo e temos as mesmas promessas que eles receberam. Deus fez para nós agora, em Cristo. Então, isso acabou com o orgulho e a exclusividade de Israel. Fez justiça a todos, sem fazer acepção de pessoa. Agora eu pergunto para você, o nosso Deus é justo ou não é? O nosso Deus, porventura, ele faz acepção de pessoa? Ele tem alguém que seja mais importante para ele do que o outro? Se a graça nos foi dada por Deus pela sua própria iniciativa, sem sem nenhum, sem nenhum atributo nosso para nós adquirirmos essa graça. Nós não trabalhamos para ela. Nos foi dada gratuitamente. Como que Deus pode fazer acepção de pessoas? Ou ter alguém melhor do que o outro? Nós todos fomos postos em Cristo debaixo do mesmo patamar. Como pecadores, para que Deus pudesse usar da sua misericórdia para nos salvar dos nossos pecados. Perdão. Da nossa arrogância, da nossa presunção. O que Deus fez para Israel não foi tirar deles o bem, foi tirar o mal. Foi arrancar deles o mal, para que eles pudessem ser salvos. Porque se eles continuassem naquela posição de rebeldia, eles jamais poderiam usufruir da promessa que Deus tinha feito para eles em Abraão. E é isso que acontece até o dia de hoje. Deus não retirou deles o bem, Deus retirou deles o mal. Nós não conseguimos enxergar consequentemente, nós estamos fazendo um mal terrível a Israel, apoiando Israel na posição que ele se mantém.
Nós devíamos pregar para ele como eles pregaram para nós, que não éramos judeus. Pregar para eles a Cristo. Aceita Cristo. Pare com essa rebeldia contra o Deus verdadeiro e aceita a justiça de Deus, que é Cristo. Essa seria a minha posição de cristão e de gratidão a muitos entre eles que foram fiéis e que pregaram a verdade para mim, que não era judeu. Você entende o que eu quero dizer, meu irmão? Eu gostaria tanto que você pensasse no que eu estou falando. Continuando. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste. Pela cruz de Cristo, nós nos aproximamos de Deus novamente. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derramando a parede, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo paz. Dos dois o quê? Dos que eram judeus e dos que não eram judeus. Isto é, numa alegoria, como se nós estivéssemos falando de Isaac e Ismael, de Jacó e Esaú. A vontade de Deus é que houvesse reconciliação entre eles, para que houvesse paz. E Cristo era o desejo do Senhor. Quando eu falo no desejo do Senhor, a minha alma se comove. Porque cumprir o desejo do Senhor é o que nós queremos. Que o desejo do Senhor seja, a vontade do Senhor seja feita. Era o desejo do Senhor que houvesse paz entre eles. Que eles se reconciliassem através da cruz, do sacrifício que que Jesus estava voluntariamente fazendo para que houvesse essa paz. E não há paz em Israel. Desde que Jesus veio, não existe paz em Israel. Porque ele rejeitou e continua rejeitando o príncipe da paz. Dizer que essa briga entre os dois é uma coisa que já vem de muito tempo. Sim, vem de muito tempo. Mas por quê? Pela vontade de Deus? Não. Porque aqui está escrito, está implícita a vontade de Deus, que houvesse paz entre eles. E eles não querem a paz. Israel nunca aceitou a ideia de que Cristo reinasse sobre ele. E até hoje não aceita. É por isso que não há paz. É por isso que as obras cada vez se fazem, cada vez os pecados de Israel se acumulam com o tempo. Se agravam com o tempo. Se tornam cada vez mais e mais um laço para aquele povo que um dia se chamou povo de Deus. Eu fico triste. Porque na minha família existe palestinos, existem judeus. Até 1924, antes de essa ideologia sionista veio e tirou as terras dos palestinos e ocupou aquele lugar, milhares de palestinos morreram. Meu avô teve que fugir da Palestina, vir para o Brasil. Mas até então,
Os judeus e os que não eram judeus, os palestinos, viviam em paz. Casavam-se entre eles. Tinham filhos. Mas Israel nunca aceitou a vontade de Deus. E nós, como igreja, temos que entender, porque nós temos a palavra de Deus na nossa mão, irmão. Se amanhã nós formos acusados por Deus de não cumprirmos a sua vontade, de não estarmos alinhados com aquilo que ele nos mostrou, ele vai ter toda a razão de nos condenar. Porque nós estamos 2000 anos com esta palavra nas nossas mãos. Porque nós estamos 2000 anos pregando o evangelho que Cristo nos deixou. O evangelho do Novo Testamento. Nós não pregamos mais a lei de Deus. Nós não estamos mais debaixo daquilo que, como Paulo diz, dos rudimentos da lei. Daquilo que era estabelecido para nos trazer a Cristo. Não para nós permanecermos naquilo. Mas para que nós pudéssemos cruzar o Jordão. Cruzar o Jordão. Como ali estava João Batista fazendo o batismo do arrependimento. Para que pudesse cruzar aquele Jordão e continuar na obra de Deus, que era a bem-aventurança que viria após o arrependimento e a aceitação da promessa de Deus aos filhos de Abraão, que era Cristo. Se você não entendeu, irmão, eu não sei o que é que te convenceu ao contrário. Continuando. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quer dizer, diante de Deus já está feito. Se aquele não se enquadra naquilo que Deus fez, ele não pertence e ele não faz parte mais do plano de Deus, e ele não se inclui mais na família de Deus, como diz o apóstolo aqui. A sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, o que eu falei no princípio, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um novo corpo. Isso é, numa união perfeita. O corpo é a união perfeita dos membros, matando com ela as inimizades, destruindo as inimizades. Essa é a vontade de Deus. Não é que os palestinos sejam exterminados para que Israel possa viver. Deus não está a favor de Israel. Deus só vai estar a favor de Israel quando Israel aceitar a sua justiça. Porque, continuando, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Fundamento dos profetas e dos apóstolos. O velho dos profetas e o novo dos apóstolos. O fundamento que existia entre esses dois pensamentos, ou essas duas linhagens de pensamento, era um só, Cristo. Tanto os apóstolos debaixo da lei, aliás, os profetas debaixo da lei, como os apóstolos agora debaixo da graça, deram testemunhos de um só, que é Cristo. Portanto, tanto um como o outro, tanto aquele que viveu debaixo da lei,
como aquele que vive hoje debaixo da graça, ele só tem um fundamento para se sustentar sobre ele. Quando fala fundamento, eu estou falando no fundamento da criação de Deus. Naquilo que Deus colocou todas as coisas criadas sobre este fundamento, sobre esta rocha, sobre esta pedra, a qual os edificadores rejeitaram. E o qual, se nós não abrirmos os nossos olhos, estaremos rejeitando da mesma forma. Como igreja, Israel rejeitou e continua rejeitando. E enquanto estiver rejeitando, é inimigo de Deus, é inimigo de Cristo. O espírito que habita neles é o espírito da rebeldia, o espírito que está no mundo, que é o espírito do anticristo, que não se dobra, que não aceita o domínio do único Senhor que Deus estabelecido não pelos poderes humanos, por ordenança humana, mas pela ordenança da corte que está lá em cima no céu, por ordenança divina. Portanto, não há como dizer que Israel que está lá é o Israel de Cristo, é o Israel de Deus. Porque para com Deus só existe um Israel. O Israel que foi criado por Cristo. O povo que se foi feito povo de Deus através de Cristo. Se nós, 2000 anos depois que Jesus veio aqui, não entendemos ainda isso, olha, quando que nós vamos entender? Jesus está voltando. Jesus está voltando e você ainda não entendeu o que ele fez. Continuando. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Foi pregado o evangelho para toda a criatura, judeu e não judeu. O judeu que estava perto e o não judeu que estava longe. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E se há um só Espírito, o Espírito de Deus não pode habitar num lugar em que num templo que é habitado por dois tipos de espírito. Entende o que eu quero dizer? Ou o Espírito é de Deus, ou o Espírito é o Espírito do mundo, o Espírito da rebeldia, o Espírito do anticristo, que se opõe à soberania de Cristo. Edificado sobre os fundamentos dos profetas, no qual todo o edifício, quer dizer, todo o templo, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E somos nós. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Deus não habita em homem, em templos feitos por homem. Deus habita no homem. Esse é o templo que o sangue de Jesus veio purificar. O tabernáculo celeste. O tabernáculo celeste somos nós, o qual o Espírito de Deus habita, se é que ele habita em nós. Porque se ele não habitar no ser humano, o ser humano não tem vida. E o ser humano não pertence a ele, porque foi essa a marca que ele pôs na nossa vida. A marca de Deus da nossa vida é o Espírito Santo de Deus, que é o selo da nossa. É o selo que Deus selou como propriedade dele. É o penhor, pelo qual nós fomos empenhorados até que ele venha e nos leve para ele.
O espírito do mundo, o espírito do anticristo, é a marca do anticristo. É o espírito do erro, o espírito que não entende as coisas de Deus. É o espírito que dá honra ao anticristo, a Israel, o anticristo. É o espírito que acha que as coisas desse mundo são a solução dos problemas para esse mundo. É o espírito que compartilha as coisas dessa vida. Esse é o espírito que está no mundo. É o espírito do anticristo, que nunca, desde que Jesus veio, nunca se dobrou para o Cristo de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Então, nós vamos ficar aqui com essa meditação, irmão. A meditação e aquilo que eu gostaria de passar para os irmãos é isto. Que quando nós não olhamos por esse prisma, quando nós evocamos as coisas que estavam debaixo da lei para justificar aquilo que existe hoje estabelecido por Cristo, nós estamos negando aquilo que Deus estabeleceu em Cristo. Quando nós dizemos que aquele povo lá é o povo de Deus, é o povo escolhido, nós estamos dizendo que quem somos nós, então? Se aquele é o povo escolhido, quantos povos escolhidos Deus tem que escolheu? Só existe um. Só existe um povo que pertence a Deus. O povo que tem o Espírito de Deus, que em Cristo Jesus foi feito seu povo. Esse é o povo escolhido de Deus. É aquele que aceitou a justiça de Deus. Que aceitou a Cristo. Como que você pode dizer que aquele povo é o povo escolhido? Se tudo aquilo que Deus escolheu naquele tempo passado foi desfeito pelo Novo Testamento que Deus trouxe ao mundo. Você acha que o testamento de Moisés tem algum valor para algum judeu? Quando o próprio Deus, o Deus dos judeus, que fez aquele primeiro testamento, que através de Moisés trouxe aquele testamento, anulou aquele testamento pelo Novo Testamento, que ele tinha anunciado debaixo do Velho Testamento, que ia fazer com o povo, o qual o povo não aceitou, mas ia ser para todos. Portanto, o Evangelho de Cristo não é um evangelho de exclusividade. Portanto, o perigo de pensarmos, nós somos os certos, somos aqueles que temos a verdade. É perigoso pensar nisso. Você jamais, com sabedoria, você vai atribuir a você que você é dono da verdade. Ou você vai se orgulhar de achar que Deus tem você como exclusividade. Porque para com Deus, fazer outro povo é coisa simples. Ele fez o universo todo, ele já provou que se um não dá certo, ele pega e põe o outro no lugar. E se esse que está no lugar não der certo, ele põe outro no lugar. Não existe exclusividade. Não existe queridinho. Muitos dizem que a menina dos olhos de Deus era Israel. Em fato, está escrito. Mas Deus não está se referindo a Israel como nação. Ele está se referindo a Cristo, aquele que haveria de vir da nação de Israel. Porque a menina dos olhos de Deus é Cristo. Aquele que tocar nela, aquele que tocar na menina dos olhos de Deus, que é Cristo. Israel tocou. E veja o que aconteceu.
As mulheres que estavam lá no templo, mulheres piedosas, que estavam no templo louvando a Deus, comeram a carne dos seus filhos. Israel cometeu canibalismo dentro dos muros de Jerusalém. O que aconteceu com eles não aconteceu e não vai acontecer com nenhuma outra nação sobre a terra. Está escrito no capítulo 5 do profeta Ezequiel. Leia com atenção o que Deus fez. E o que Deus falou que ia fazer e fez. Porque eles tocaram na menina dos olhos de Deus, que é Cristo. Eu vou dizer para você, irmão, nós temos muito pouco tempo para nos aprontar. Nós temos muito pouco tempo para nos aprontarmos, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Se Ele é teu Deus, então se prepara. Prepara-se porque você vai ver Ele dentro desse tempo da tua geração. E não vai ser assim como nós pensamos, não. Porque a palavra de Deus fala assim, o grande e terrível dia do Senhor. Porque Deus vai tratar conosco da maneira como Ele, com justiça, com severidade. Não tem bonzinho, não tem passar a mão na cabeça de ninguém. Não tem queridinho, escolhidinho, porque se você não se preparar em Deus para recebê-lo, se você não estiver naquela posição que ele decidiu desde o princípio para que nós, nas obras que nós devíamos estar fazendo, desde aquele princípio que ele determinou para que nós fizéssemos, nós vamos ser reprovados. E vai ser, a nossa casa vai ruir. E vai, como Jesus mesmo disse, porque aquilo que não foi construído sobre a rocha vai ser destruído, e a destruição vai ser funesta. E eu falo com você, líder da igreja. Você que é a cabeça da igreja. Você que dá as ordens. Você que intimida as tuas ovelhas para te seguir nos teus pensamentos, nos teus projetos. Eu estou falando com você. Você vai ter... Você não sabe o que você está fazendo. E você não sabe o que está te esperando. Não prometa para as ovelhas aquilo que Deus não prometeu. Não queira fazer das ovelhas, que foi pago um preço caro por elas, fazer delas pessoas para te servir. É você que tem que servir elas. Chega de pedir dinheiro. Dinheiro não é a solução para esse mundo, irmão. Jesus nunca precisou de dinheiro para fazer a obra que ele fez em 3 anos. Ele fez muito mais do que nós fizemos nesses 2000 anos de pregação. Volte-se para Cristo. Enquanto você tem tempo, se arrependa dos teus pecados e comece a produzir aquilo que Deus quer que você produza. Eu deixo essa palavra a você com maior temor, porque isso vai me... Deus me pediu isso. Deus me requer isso. Que eu fale a verdade. Se você acha que eu estou sendo muito rude com você, saiba que eu estou tentando te ajudar.
Porque as coisas de Deus são sérias. Não é brincadeira. Aqueles que dançam hoje, amanhã vão chorar, vão lamentar. É melhor chorar hoje e deixar que os seus olhos virem uma fonte de lágrimas do que amanhã ter que chorar, porque não haverá mais tempo. Igreja de Cristo, você não pertence a esse mundo. Aquele que te comprou pagou um preço enorme por você. Para você ficar esperando nesta vida. Para você ficar brincando de ser crente. Olhe para o teu Senhor. Porque ele vai ser tirado. Porque o tempo que ele nos deu para nós chegarmos à conclusão, fazermos a nossa escolha definitiva diante dele, está passando, está correndo. E o mal já está às portas para todo aquele que não perceber, que não cair em si, que fica brincando, sonhando. Não é tempo de sonhar. É tempo de buscar a Deus de todo o coração. Esqueça os projetos. Esqueça que a tua vida vai ter alguma coisa aqui, né? Esqueça. Põe a tua vida na mão de Cristo. Ele sabe como cuidar da tua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.